o PSL vai ter 57 deputados eleitos, deputados federais. Então, assim, você vai ter uma super bancada de um partido que não era nada. E quem é que vai ganhar? Tinha nem ouvido falar desse partido até o ano passado, das eleições. E quem é que vai ganhar? Quem são esses deputados? Se você for caçar esse pessoal, são pessoas que não têm nenhum projeto de nada. A única coisa que eles denunciavam era... eles não denunciavam, mas assim, eles praticavam, na verdade. Eles praticavam homofobia, racismo. Então ele traz à tona aquilo que estava desde sempre guardado na nossa construção. Nós, um país racista, homofóbico, misógino. Total. E ele traz isso à tona. A Lava Jato, ela pega essas pessoas que estão caladas, que ali são 30%, usando desse debate dos 30 contra os 70, mas ali você vai ter os 30%. E esses 30%, eles são tão fortes que é o ponto de conseguir manter um colegiado, manter um presidente, e se eles se manterem sem nenhum diálogo sobre o que é política, que é o que eles querem, eles não querem debater política. Eles querem lutar pelo autoritarismo, para a gente não dialogar. Para quê? Eles se manterem lá no poder. Então, quanto mais a gente fala que não existe consenso, a esquerda está perdida, a direita está perdida, a gente reproduz esse discurso que a política morreu. Na verdade, a política está viva. Quando você vê pessoas como o João Dória, conversando com Lula, o Freixo conversando com Haddad, o Haddad conversando com a Manuela Dávila e com Flávio Dino, o Ciro conversando com Haddad, o Ciro conversando com a Manuela, o Ciro conversando com Flávio Dino, você está vendo que está sendo feito política. Mas é o que o Freixo fala. Nós precisamos construir um debate democrático. E isso pode ser muito doloroso, porque a gente vai ter que conversar com aqueles que foram, em alguma hora, contrário a nós. Pensaram diferente. Porque a gente só vai manter a democracia existente se eu souber dialogar com o cara que vota no Dória, que vota no Alckmin. Isso é democracia. Você tocou num ponto muito, muito importante aí, que é exatamente complementando o que o Carlos falou. Quem tá contra o governo não necessariamente é de esquerda. Quem tá contra o governo é a favor da democracia. Desse governo atual que a gente tá vendo agora, é quem tá lutando pela democracia, e não é lutando só por a gente, assim, não é só por algumas bandeiras, é exatamente pela existência da democracia. Por isso que vale a pena o diálogo se for ter o caso que tem que sentar com o Kim Kataguiri aqui do MBL, a gente vai ter que sentar para conversar, porque a gente tem que estabelecer esses diálogos. Porque isso é democracia, tem que escutar todos os lados. Exatamente, com todo mundo que quer essa democracia. Eu queria só fazer um parênteses, assim, quando eu falo na questão do esvaziamento, quando eu falo na questão de não tem uma centralização, não existem liderança, não existem bandeiras fortes dentro da esquerda. Eu não estou falando da esquerda como um todo, eu estou falando dentro das manifestações, porque parece que estamos repetindo 2013 dentro dessas manifestações. Por quê? Justamente por isso, porque as pessoas que estão pensando política nessa hora estão vendo essas manifestações em plena pandemia como um tiro no pé, como um suicídio, como exatamente respondendo positivamente aquilo que vem sido reforçado, as tretas implantadas, digamos assim, né? Porque, mais uma vez, a gente traçou aqui Mas tu fala isso dos movimentos do domingo passado, que a esquerda foi o Largo do Batata, em São Paulo. Isso. Cara, eu acho novo. É um momento novo que a gente vai ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Eu acho difícil a gente dizer que não existe uma organização, porque as novas organizações, elas vão estar renovando esse debate. Por exemplo, quando a gente fala no Black Lives Matter nos Estados Unidos, ele é um movimento que não está diretamente relacionado nem com os republicanos, nem com os democratas. Mas ele tem uma bandeira, ele tem um assunto. Não, mas bate de frente com o governo atual também. Então, acaba sendo fortalecendo o debate político. É um pensamento político. Da mesma forma, na hora que você tem um grupo de união de estudantes, você tem um movimento dos negros, você está debatendo questões democráticas importantes. Sim. Qual é o papel das... Veja só, hoje no Brasil, quem mais está morrendo
são negros. Sim. Para cada 5 mortes de Covid, um é branco. Os outros são pessoas pobres. Isso colocando só Covid, né? Só o Covid. E dessas pessoas pobres, a maior parte são negras. Sim, claro. No Brasil, para cada 5 negros que morrem, só morre um branco. Então, assim, essa é uma pauta política. E é uma pauta de discussão democrática clara, que eu acho que está ali. Na hora que você vê as torcidas organizadas como do Corinthians, Palmeiras se juntando para pedir democracia, isso é uma pauta política que vai para um dos espaços mais importantes da política brasileira, que é a arquibancada. E aí vai surgindo também novas ideias, novos debates, coisas que talvez não fosse necessário na oposição anterior ou na anterior da anterior. E foi o que eu vi, justamente isso, sabe? A primeira vez que eu tive agora o conhecimento do que aconteceu na semana passada, retrasada, me lembrou muito o que quando eu comecei, sabe? Quando a primeira vez que eu participei de uma manifestação, ou até mesmo participei de reuniões, eu tinha assim contato com pessoas de partidos, pessoas que eram de esquerda, tinham pessoas que se diziam comunistas, tinham pessoas que se diziam anarquistas, né? O debate novo, ele começa nesses pequenos centros, nesses pequenos grupos, e aí são pessoas que depois se dispõem a bater de frente, a ir para a rua, a bater de frente, e aí começa a aparecer outros tipos de debate. Então, o que eu vi na semana retrasada, na minha opinião, foi que você não estava vendo ali uma manifestação como posso dizer para você, não exatamente da oposição política que foi para a rua para impedir avacalhar as manifestações do Bolsonaro, mas foram pessoas que se organizaram por si só. Sim. Talvez possam ter partidários ali dentro, nada impede, mas aparentemente não foi essa a bandeira levantada. A bandeira levantada é que simplesmente o que estavam, na minha visão, né, era isso, tipo assim, cara, vocês não vão fazer esse tipo de coisa, a gente não vai deixar, nós estamos se opondo a isso. Eu não aguento mais, né? E aí um ponto que eu acho importante, é muito diferente de 2013. Ninguém tá proibindo ali de levantar nenhuma bandeira. As pessoas levantaram a bandeira da CUT, levantaram do MST, levantaram do movimento gay, LGBT, levantaram todas as bandeiras que você possa imaginar. Diferente em 2013, quando alguém levantava uma bandeira do MST, a galera arrancava e rasgava. E a única bandeira que podia levantar em 2013 era a bandeira do Brasil. Porque estava misturado, né, com os bolsonaristas. Sim. É que 2013 foi curioso, sabe? O princípio mesmo, o começo de 2013, inclusive uma das que eu fui, era... se eu não me engano, a última vez que eu tinha ido a uma reunião do movimento pelo Passe Livre, que foi numa ocupação chamada Flor do Asfalto, no centro aqui do Rio, já tinham havido manifestações, né, por causa desse motivo, justamente, do aumento dos preços da passagem, e aí a gente queria o Passe Livre para os estudantes. E, enfim, então, o ponto inicial, sabe, a faísca que foi o início, como a gente está falando agora, 2013, mas eu quero dizer desse período, começou, sabe, ali. Então, era mais uma vez uma discussão do movimento por causa de, mais uma vez, que era um aumento que era abusivo da passagem, e normalmente, e foi uma coisa que eu percebi, foi uma coisa que fez com que eu me afastasse um pouco depois disso, que começa com um pequeno grupo, como era lá com a gente, nas reuniões que eu participava, e a partir do momento em que a gente se dispõe a realmente ir para a rua, e com aquela disposição de colocar ali a nossa discussão, o que a gente quer fazer, aos poucos vão sendo agregados outros grupos, que teoricamente, né, são pessoas que vão partilhar daquela mesma opinião ali, né? E como a gente sabe, acontece. Eu já vi diversas vezes manifestações políticas em que a única bandeira que tinha levantada era dos punks, sabe? Da anarquia. Do nada.
a manifestação cresceu na semana seguinte, e aí já começa a aparecer outras bandeiras, já começava a aparecer bandeiras vermelhas de partidos tipo PT, de partidos tipo que são esses mais de esquerda, né? Até que chegou o ponto, na minha opinião, que as manifestações estavam bem nesse ponto aí, de pessoas que eram oposição, e depois começou a aparecer, brotar a esquerda de tudo que é lado também, e teve aí a Lava Jato, que aí foi para onde tomou um rumo completamente diferente do que era no início, né? Sim. A Lava Jato foi só pra eleger o que elegeu, gente. Não dá pra ver, eu não consigo ver outra coisa. É como o Rodrigo falou, a Lava Jato foi a instrumentalização de tentar essa destruição das ideologias, né? Da perseguição dos partidos políticos e para tentar destruir essas ideologias. Não, tanto que é tão vazio que até hoje ele ainda fala que o problema de tudo ainda é o PT. Ainda é o PT. Tipo assim, gente, acordem. Mas, Larissa, isso é o debate do tipo, ali são os comunistas. Temos que matar os comunistas. E esse debate é um jargão antigo. O que eu vejo é o seguinte, 2013, a gente tem uma estrutura política internacional ligada à América Central e América do Sul, onde você vai ter inúmeras intervenções dos Estados Unidos. Isso não me foge à cabeça, que você vai ver vários golpes orquestrados pela CIA em sequência para montar estados liberais. E isso vai ocorrer no Paraguai, vai ocorrer na Argentina, vai ocorrer no Chile, na Bolívia atualmente. A tentativa da Venezuela de reerguer a estrutura ali da América do Sul, que era o grande jardim, o grande quintal dos Estados Unidos, trazer isso de volta à tona. Então, assim, é visível uma orquestração de golpes estruturais que me faz crer hoje, depois de vendo os fatos, vendo os detalhes, vendo documentação, que desde 2013 isso estava sendo bem organizado, bem arquitetado, e se utilizar de um movimento, como o Carlos disse, que era contínuo. Todo ano o movimento do passe livre, ele aparece pelas aulas, acontecia. Então, assim, é pegar um pequeno estopim que irá ocorrer, perceber como ele vai ocorrer, enxertar com outros pensamentos e distorcer. A partir daí, descambar para o que eles queriam, se torna mais fácil. Aquela parada do que eu falei da janela de Overton, né? Existem os dois extremos, existe aquilo que a população aceita. Você vai desconstruindo e esvaziando os discursos como conteúdo e ligando eles à ideologia ou ideologia de gênero. Por exemplo, por que o Bolsonaro, por que muita gente aceita o jeito do Bolsonaro daquele jeito dele? Porque gente é muito porque esses 30% aceitam, porque essa figura dele é completamente antagônica à ideologia de gênero, é a favor do armamento da população. Talvez sim, talvez não, Matheus. Assim, esses 30%, a gente não sabe de fato quem é a estrutura dura ali, os sectários que não vão mudar. A gente sabe que existe esse grupo, a gente não sabe se ele é 5, 10 ou até os 30%. Mas a gente também sabe que dentro desse grupo de pessoas que ainda votam nele, e eu conheço gente assim, é do tipo, eu não quero mais aquela velha política. Sim. Que seria do PT, do PSDB, do PDT, que são as figuras tradicionais. E ele quer a política Bolsonaro... mais velha ainda, que é a ditadura, né? É tipo isso. Mas a gente não estuda história, Larissa. É verdade. Então, assim, se a gente estudasse, a gente não ia cair nesse discurso. Ninguém tem a memória do Bolsonaro dos últimos 30 anos, só tem a memória quando ele surge como uma solução para essa velha política em 2017. Ninguém sabe
o Bolsonaro de 2016 para trás. Mas aí como você tá falando, é exatamente a continuação desse raciocínio que eu tava dizendo, da janela de Overton. É por conta disso, ou seja, por conta dessas coisas ideológicas, ou só por ele simplesmente representar a nova, entre várias aspas, eu acho política. Que vai além disso. A política contra o PT é que ele conseguiu mover da opinião popular que não aceitava, que não, ou a maior